Adão e Davi pecaram, mas há uma grande diferença. Não houve um destino profético para Adão. Sempre gosto disso. Porque onde há uma vítima, não há um destino. Vítima entre parênteses. Existem vítimas e vítimas. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Efésios capítulo 5, versículo 22. Todos abriram? Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame sua própria esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando você é condicionado culturalmente a viver por tabela, viver baseado naquilo que você ouve, viver na experiência que alguém teve e transferiu para você, quando você se torna um evangélico, um cristão, você não consegue fazer perguntas. E esse é o grande problema da igreja ou dos desigrejados. As pessoas não fazem perguntas a Deus para que Deus profundamente e honestamente responda essas perguntas por meio da palavra. É por isso que o mundo, a gente está numa curva histórica muito grande, até o sagrado se secularizou. E a sociedade rejeita com muita facilidade as coisas de Deus, a palavra de Deus, os homens de Deus e a casa de Deus. Então todo mundo enlouqueceu. Essa que é a grande verdade. Os profetas de Deus já não são, o povo de Deus também já não é mais povo de Deus, e um fica enganando o outro. Paul Washer diz que o falso profeta é o castigo de Deus por falso cristão. Falso profeta, o falso mestre, sobe no púlpito e finge que é de Deus, e o povo diz glória porque também é um povo falso que não adora a Deus. Não lê Bíblia, não vai para o Senhor, não pergunta o porquê das coisas. Sempre vive por folclore. Ah, não, porque foi dito. Ah, não, porque é assim. Então, hoje, por exemplo, a gente não pode falar de quase nada sem que isso ofenda as pessoas. Porque, de fato, existe uma ferida, mas o nosso Deus é o Deus das cicatrizes. Então, você vai olhar um dia para ele e ele vai fazer questão, ele não fechou as feridas. Ele fechou as feridas, mas ele não sumiu com elas. Então você vai, quando você vê o Senhor, um dia você vai ver face a face, ele vai fazer questão de mostrar as mãos para você, dizendo, olha, ser pleno é bom. Quando você é pleno, você tem lembrança, mas você não carrega mais dores. Eu tenho uma cicatriz, mas eu não tenho uma ferida. Minhas mãos estão feridas e elas me lembram algo, que um dia eu desci à terra para morrer por você. Mas a gente não imita o Senhor, a gente vai caminhando com as feridas abertas sem buscar cicatrização. Aí não pode mais falar de submissão, não pode falar que a esposa tem que ser submissa ao marido, sem que comece a Terceira Guerra Mundial por causa do feminismo em alta. Não é?
Não pode falar que o homem é viril, que o homem foi criado para ser como é, bruto, truculento. Porque ele foi criado para o combate, irmão. E não tem esse negócio de chamego. O homem não funciona com amor, o homem é trator. O homem foi criado para Deus, para vencer o inimigo. O homem é a flecha que Deus usa para derrubar o inimigo, acabou. Mas não pode falar mais disso, para não ferir os sentimentos da mulher ferida. Não pode mais falar de provisão, prosperidade, milagre financeiro na igreja, porque tudo é teologia da prosperidade. Ou eles dizem que é a teologia coach, que é a nova, é o disfarce, é o novo disfarce para uma velha heresia, que é a teologia da prosperidade. Então, você tem que ir lá, tentar cicatrizar a ferida e reinventar os termos, para poder falar de algo que é bíblico. Estava pensando nisso esses dias. Olha só que interessante. O mundo ficou tão avançado, e por esse avanço ele se secularizou, que, por exemplo, toda igreja, e a minha tem, não é uma crítica, né? Mas agora na hora do dízimo e oferta a gente põe as contas aqui, ok? Nenhum problema. Cada vez mais o mundo mais perigoso e mais tecnológico, o nosso dinheiro também fica tecnológico. Então, passar o cartão na máquina da igreja não é uma heresia. Ninguém quer andar com dinheiro para ser assaltado. E graças a Deus, né? Pela tecnologia, Jesus se estivesse vivo, também teria Zapt, VaptVupt, como diz minha mãe. Teria Instagram, Facebook e não teria nenhum problema com a tecnologia. Mas ok. Você não está aqui para fazer seu dízimo e sua oferta, você faz online. Você ora. O Espírito Santo me incomodou ontem. Estou até aqui, ó, sentindo a presença do Senhor. Você ora. Eu acabei de transferir meu dízimo e minha oferta para a igreja que eu congrego. E fiquei orando com o meu celular. Porque o mundo mudou, mas Deus não mudou não, irmão. Todo mundo precisa de uma bênção para prosperar. Mas o mundo enlouqueceu tanto que o povo de Deus já não quer mais a bênção do homem de Deus. E o homem de Deus também acha que não precisa mais abençoar o povo de Deus. Acha que é só fazer. Não, não é só fazer, não. As coisas continuam espirituais. As coisas continuam santas. Não é porque o dinheiro é virtual que não precisa mais de uma bênção. Pega lá o extrato da transferência, vai no culto no domingo, traz ele. Traz ele para alguém tocar você, traz ele para alguém orar por você, traz ele para alguém abençoar a sua vida. Porque não existe a igreja do eu sozinho. Ah, eu fiz meu dízimo por transferência, eu sou a igreja. Não vai ser nunca abençoado, porque Deus não quer que você faça sozinho o que Ele mandou a gente fazer junto. Porque se não precisasse de uma bênção, cada um é a sua própria igreja, moço. Bota uma placa aí, ó. Somos organismos, somos corpo. Aí, muitos pregadores e até amigos meus falam muito do sacerdócio de todos os santos. Olha, não tem mais esse negócio de precisar da bênção de alguém que você julga superior a você. Ok. Porque em Apocalipse está escrito que todos foram feitos reis e sacerdotes. E uma leitura ferida sugere que, de fato, não existe ninguém acima de ninguém. Mas estar acima do outro não é domínio, é liderança. Liderança é diferente de domínio. Domínio é a maldição, está lá no Gênesis. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Vou chegar lá daqui a pouco. Mas lá em Apocalipse está escrito que nós fomos feitos para Deus, reis e sacerdotes. Não está escrito fomos feitos em Deus, reis e sacerdotes. Extremamente diferente. Para Deus não existe mais o mediador, não preciso de nenhum intermediador para poder me achegar a Deus. Nós fomos feitos para Deus, sacerdotes, então eu posso abrir a porta e dizer, papai, ô filho, e posso adorá-lo face a face. Antigamente a gente precisaria de um intermediador, de um sacerdote. Isso não sugere, não aponta que eu sou sacerdote para você.
Porque se eu também fosse sacerdote para você, por que Paulo escreveu as cartas a Timóteo e a Tito, dizendo: aquele que almeja o episcopado, que é a liderança cristã, boa obra almeja. É necessário, porém, que ele seja. Aí ele dá as recomendações: marido de uma só mulher, afamado lá fora, não dado a vinho, que cria bem os seus filhos no conselho do Senhor. Ou seja, nem todo mundo é sacerdote para o irmão. Mas todos nós somos sacerdotes para Deus. Adore a Deus até entrar em coma. Mas isso não sugere que você é independente ao ponto de não precisar da bênção. Alguém um dia falou bem assim: baixa a bola, você é igual a mim. Aí eu disse: eu sou igual a você porque Deus não chamou você antes de chamar a mim. Por que você está aí, nessa zona de conforto? Porque eu estou trabalhando pra caramba. Eu estou dormindo bem pouco para alguém dormir melhor. Então somos iguais não. Somos iguais só em dignidade humana e filiação diante de Deus. O resto, assim não teria galardão. E galardão é mérito, irmão. Não tem essa conversa de socialismo no reino de Deus, não. É monarquia. Deus manda e obedece quem tem juízo. E quem obedecer porque tem juízo, chega na frente de quem não obedeceu. Simples assim. Eu não sei como vai ser esse trem de galardão, mas está na Bíblia, irmão. E eu creio até na capa. Me transformou, irmão. Se a Bíblia fosse só a capa, eu dizia glória a Deus, já está bom, porque transformou minha vida. A Bíblia não é um conselho, na minha opinião, ela é um veredito. Deus falou e só vive quem obedece. Como diz no meu Nordeste, quem não obedece está lascado. Simples assim. É por isso que hoje eu não tenho dó de ninguém não. Porque também tem pessoas que sofrem porque Deus quer, porque é um processo, princípios obedecidos, faz Deus liberar um processo na sua vida, para nesse processo ele amadurecer você, julgar você digno de confiança, e porque ele tem um propósito, esse propósito se torna consciente a você no processo. Ok? Então, tem sofrimentos com a bênção de Deus e para a glória de Deus. E existem sofrimentos semeados pelo indivíduo. Então, eu ouso dizer que você tem a vida que você merece também. Porque você lutou por ela. Ao fazer alguma coisa ou não fazer nada. Então, não reclame da sua vida. Ela é a vida que você merece. Você está feliz com ela? Continue fazendo o que você fez. Não está feliz? Não arruma um bode expiatório, não. Ninguém é culpado pela porcaria de vida que você vive. Só você. Olha só. Adão e Davi pecaram, mas há uma grande diferença. Não houve um destino profético para Adão. Sempre gosto disso. Porque onde há uma vítima, não há um destino. Vítima é entre parênteses. Existem vítimas e vítimas. Sabe por quê? Para eu poder entrar. Eu acho que eu abri esse parêntese. O assunto é família. Olha só a curva que eu dei. Que é para você, coisa linda. Você precisava ouvir isso aí. Deus te ama tanto que mudou a lógica da pregação. Eu li o texto e é para falar de quê? Casamento. Mas o Senhor foi dar uma lambada em você. Ó, acorda, a culpa é sua. É de ninguém não. Porque no mínimo poder de revolta você tem. Estava no hotel agora. Fui tomar banho. Ouvi um louvor, uma adoração, mas antes de pregar eu gosto de botar uma música que desperta meu ódio, meu passado, minha fome e minha orfandade. Então eu botei lá um Racionais MCs. Me desculpa a heresia santa. Para quê? Me encher de ódio. Para o Espírito Santo perguntar para mim: o que você vai fazer agora com o seu ódio? Aí eu respondo ao Espírito Santo: ser santo. Ser o contrário daquilo que foram para mim. Ser uma resposta ao meu país. Usar a minha orfandade para gerar paternidade. Usar a minha fome para gerar provisão. Usar o bullying que usaram contra mim
para eu ser a pessoa mais abençoadora dessa nação. Porque quando você encara o seu sofrimento, você sempre terá, diante de Deus, o direito de fazer uma escolha. Ou ser vítima, ou usar a sua dor para gerar uma ideia. Pastor, que música dos Racionais você ouviu, hein? Mundo Mágico de Oz, eu amo aquela música. Se eu fosse mágico, não haveria fome, nem guerra e nem polícia. É um menino falando, eu gosto disso, porque é o Anderson criança no Nordeste, entendeu? Olhando para um lado não tem nada, olhando para o outro não tem pai, olhando para o outro só tem fome, olhando para o outro lado os amigos morrendo. Aí chega o momento de o Espírito Santo perguntar, o que você vai fazer com essas informações? Esse ódio que você está sentindo. Santidade, eu vou ser santo e vou resolver o problema que um dia foi meu problema. Aquele moleque sobrevive como dia a dia, tá na correria, como vive a maioria. Aí eu choro, irmão. Que passa o filme, irmão. Passa um filme. E o Espírito Santo sempre perguntando, o que você vai fazer com isso? 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 Meu irmão, o Espírito Santo não está deixando eu pregar, é família o assunto, senhor. Mês que vem a gente paga 80 mil de cirurgia para ex-transexuais tirarem as próteses femininas do corpo e conseguirem viver com dignidade, porque eles, convertidos, se incomodam de ir para a igreja, um homem agora com seio. Por que isso? Porque isso que eu estou falando a você é verdade. Pega o teu ódio e santifica ele. Você não teve pai? Santifica o teu ódio e se torna um. Passou fome? Santifica a tua fome e se torna um empreendedor para resolver a fome de alguém. É por isso que eu não abro mão. E agora eu acho que o Espírito Santo me deixa pregar. Não abro mão de nada, irmão. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é vida para quem quer obedecer e abraçar essa verdade. A capa é poderosa. Até a editora que está aqui é poderosa. É Deus falando. Não é Deus aconselhando. É Deus dizendo, você quer viver? Quero. Abrace isso aqui. Tudo isso para dizer a você, para você entender um texto, você tem que ler o capítulo. Para entender um texto e um capítulo, você tem que ler o livro. Para entender um versículo, um capítulo, um livro, tem que ler a Bíblia. E para entender um verso, um texto, um capítulo, um livro e a Bíblia, você precisa ser amigo de Deus. Deus está falando com todos nós. Mas Ele não está falando com qualquer um de nós. O tempo de Deus é caro. Jesus, por que você fala por meio de parábolas? Para vocês não entenderem. Ele disse, está escrito. O que Ele está dizendo em bom português? Eu não quero perder tempo. Eu estou falando com todo mundo, mas eu não quero falar com qualquer um. É por isso que Ele usou até de pleonasmo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse também, vede como ouviste. Olha que doideira. Paulo foi tão longe que disse que existem olhos no entendimento. Ele diz, eu oro para que o Senhor vos abra os olhos do vosso entendimento. Que doideira é essa?
Eu oro para que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação, disse Paulo. Ou seja, para quem ama o Senhor, sempre existe um passo além do óbvio. É por isso que eu nem me apresento como evangélico, eu nem gosto de ser definido como tal. É aceitável, ao mesmo tempo que não é. Porque para mim o evangélico é aquele ser humano previsível, que não fuma, não bebe, não vai para balada, não usa droga, não transa, aspas bem grandes, e na semana da ceia pede perdão. Penso eu que Jesus não morreu na cruz, e eu, Anderson, não nasci de novo com uma vida previsível, não. Ou eu me torno quem Deus quer que eu me torne, por isso que ele foi morto na cruz, irmão, ou eu sou o primeiro a abandonar esse barco. Eu não nasci para ser eu não nasci de novo para ser um ser humano previsível. Ou eu levo isso a sério, ou é melhor nem entrar. O próprio Cristo disse, calcula, vai gastar quanto nessa obra, para não ser envergonhado pela metade. O quê, irmão? Eu nasci de novo, Jesus morreu na cruz para eu esquentar banco de igreja num domingo, irmão? Previsível demais. Tudo lícito o que eu falei. Não fuma, não bebe, não vai na balada, não transa, aleluia, ok. Só isso. Tem gente lá fora melhor que a gente. O assunto é família hoje. Marcos Mion é um homem melhor, e um pai melhor, e um marido melhor que você que é crente. Isso é tão verdade que eu estou para contratar uma pessoa para a gente fazer um evento juntos. Ele fala sobre criação de filhos e eu falo sobre casamento, que eu considero ele mais crente que um monte de vocês, homens. Tipo, o quê? É só isso? Vocês andam com Jesus para não fumar? Oxe, eu também não fumo, não. E não quero, não. É sério que vocês... Oxe, rapaz. O próprio ímpio fala... Não estou entendendo. Então, ser crente é não fumar? Ser crente é não beber? Ser crente é não transar? Não quero. Ué. Eu não fumo. Eu não bebo. Eu sou fiel. Não quero isso não. Básico demais, irmão, essa conta aí, ó. Quero é ficar alucinado, irmão. Quero acordar e anjo... Dá trabalho para anjos. Acordar e demônio ficar azuretado, dizendo, tatuado acordou. Eu nasci de novo para o meu Senhor levantar do trono, irmão, porque o escritor de Hebreus diz que ele sentou. Mas Lucas, que é o escritor de Atos, diz que ele levantou quando Estevão estava sendo morto. Então existe a possibilidade da gente mexer tão profundamente com Deus, irmão, que ele levanta para dizer, que menino arretado. Estevão diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Mas o escritor de Hebreus, que eu julgo que é Paulo, disse que o Senhor se assentou, fez a sua obra, consumou a sua obra e se assentou à destra da majestade. Ou seja, não tem mais o que fazer. Então, ele só levanta por emoção. Quando você não é evangélico, não é previsível. Entendeu? Tipo, meu Deus, ele é como eu sou. Meu Deus, ele está fazendo o que eu faria. Que Estevão orou lá quando estava sendo morto. Senhor, não impute a eles esse pecado da minha morte. Ou seja, orou como Cristo orou na cruz. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Então, por ser previsível, você está sem interesse de obedecer, de amar, de adorar, de orar. Você não ama orar porque você não vê as respostas da sua vida de oração. Você não crê que Deus pode fazer as coisas. Uma coisa era bom no nosso tempo, e eu esqueci de falar isso. As pessoas pegam minha bolsa e dizem, meu Deus, que bolsa pesada. Eu carregava mochila. Meu Deus, mochila pesada. E falaram, compra uma bolsa para não ficar corcunda.
comprei a bolsa. Meu Deus, continua pesada. Por quê? Porque minha Bíblia tem mais de 3 quilos, irmão. Deixa eu falar algo para você. O mundo mudou, ok? Tecnologia é algo bom. Amém? Mas no celular você nem rabisca, irmão. Você não rumina, você não come. Por gentileza, faça um favor à sua fé. Amanhã cedo compra uma Bíblia. Quanto maior, melhor. E esse celular aí é só para consultar outra versão, mas não é a sua Bíblia. Que vem um pregador aqui em cima, fala o que quer e você dá glória. E nem sabe se o cara está mentindo ou falando a verdade. Por isso que o púlpito virou mais terapia, desenvolvimento humano do que profetismo. Os homens não sobem mais para profetizar. Milagre na igreja está raro, sim ou não? Não tem nem mais espaço para testemunho, porque eles deixaram de existir. Ninguém quer pegar o microfone no domingo para dizer: Deus fez milagre financeiro, Deus curou, Deus ressuscitou, Deus restaurou meu casamento. Não tem mais, irmão. Porque está todo mundo mentindo para todo mundo, o profeta mentindo para o povo e o povo mentindo para o profeta e os dois mentindo para Deus. Milagres ainda existem. Deus é poderoso para continuar fazendo o que prometeu fazer. Oração funciona. Mas você tem medo de obedecer porque parou de ver os milagres. Mas é responsabilidade sua também. Você é a igreja, sim ou não? Você está esperando vir do púlpito, mas que tal, se não está vindo do púlpito, começar a ir a faísca? Orar aí, obedecer aí, semear aí, fazer aí. Porque tudo virou de ponta cabeça. Você abre um verso como esse e diz: não é bem assim não, mulheres em tudo. É assim que está a casa do Senhor. Submissão, coisa primitiva. Esse Paulo aí era mó machista, que eu fiquei sabendo. Como você ficou sabendo? Deus disse, foi? Você nem lê Bíblia, querida. Você está dando mais crédito ao feminismo do que à palavra de Deus. Vamos sentar depois do culto e falar do que você quiser. Se for de filosofia, a gente vai. Se for de história, a gente vai. Se for de Bíblia, também. Deixa eu ajudar você. Ah, esse Paulo mandou as mulheres calar na igreja. Lindinha, essa carta que Paulo escreveu, dizendo: mulheres na igreja se calem e falem em casa, perguntando ao marido, tem o seguinte contexto: não era uma igreja judaica cristã. Existia uma grande facilidade dos apóstolos trabalharem quando os judeus se convertiam, porque o judeu já tinha a lei, que já era a palavra de Deus, era a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então havia as promessas, as profecias, a lei. Ele já tinha uma lógica espiritual. Os apóstolos não precisavam desconstruir para poder construir. A única coisa que precisava desconstruir era o rito. Abraão, Moisés, o legalismo, o farisaísmo, mas o restante eles tinham já o DNA. Agora, quando eles foram para os pagãos, que era o medo de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, é que depois de Jerusalém você começa a se envolver com os mestiços, que são os samaritanos, meio judeus, meio pagãos. O confins da terra é qualquer tipo de gente, e podendo essa gente ser impura e contaminar você como um judeu. Então eles tinham pavor. Por isso que o Senhor levantou Paulo, porque Paulo não teve zelo judaizante. Chutou o pau da barraca e disse: Deus mandou ir, mano, vamos para as nações. Então era um contexto pagão, era uma igreja gentílica. A igreja que recebeu essa carta de Paulo era uma igreja de pessoas não
que não vieram do judaísmo se convertendo. Então, tinha todo tipo de rito, principalmente pagão. Vamos dizer, alguém da Umbanda converteu. Quando vinha para Deus, o padrão do culto era aquele. Então, levava tempo para a pessoa mudar a sua cosmovisão, seus valores, sua conexão com o divino. E lá, nessas religiões pagãs, adivinha quem era a sacerdotisa, a líder? A mulher. Mas por causa de Adão, a Bíblia diz que a terra é maldita. E porque a terra é maldita, o homem que deveria ser Deus na terra, provedor, protetor e o profeta espiritual dando a direção a todo mundo, o homem reage de duas maneiras, ou violência ou silêncio. Ou ele se omite em resolver os problemas, dizendo não é meu, ou ele cria os problemas. Nesse contexto, os homens sempre se amedrontam diante da força feminina. As mulheres converteram, o evangelho não crê no feminismo, porque o feminismo resolve só a mulher, sem resolver o homem e o todo social, por isso que não resolveu nada. Tem coisas legais que defendem a mulher até um poder maior vir para resolver o problema. É o que eu sempre digo, machismo é um câncer, sim, ponto. Feminismo é um band-aid. Band-aid não cura câncer. Só faz remendo. Então não desprezo por total. Estou dizendo que não é solução total. O evangelho crê na solução total. Vamos resolver a mulher, mas também o homem e toda a sociedade. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: mulheres, eu sei que lá na seita, naquela religião, você liderava o culto. Aqui não pode ser assim. Por que não pode? Porque seu marido está morto, de maré de si, não quer acordar. Se eu deixar você guiar o barco da maneira radical que você quer guiar, ele vai continuar morto e ferido. Porque olha só, deixa eu falar algo para você, Anderson, você crê que uma mulher pode ser pastora? Sim, sem o marido nunca. Só se ela for celibatária, para ser sozinha no ministério. Porque nunca vai ofender o resgate de um homem. Um homem precisa ser resgatado. E ele nunca é resgatado se a mulher for radical na força que ela também tem. Porque uma mulher, quando é forte, duas na Bíblia provam que o negócio desanda e feio. Que foi Eva e Jezabel. As duas mostram que quando uma mulher tem poder sem equilíbrio, as coisas saem do lugar. Por isso que em Provérbios o Senhor diz que a mulher sábia edifica. E edificar é construir. Olha que interessante, a construção não depende do homem, depende da mulher. Então Deus está dizendo, olha, a sábia edifica e a tola destrói. Então a força no final está com a mulher. Porque Deus fez o homem como cabeça, mas colocou esse enigma que ninguém percebeu, da mulher ser o pescoço que manobra a cabeça. Então ela só precisa de sabedoria e inteligência para fazer as coisas funcionar. Por isso que ela consegue seduzir quando ela quer, essa é a arma. Você pode até não ter a força destrutiva que o homem tem, mas você tem a sabedoria que se torna manipulação quando você quer. Que além dessa sabedoria que vem de Deus, você tem o que nós queremos, que é o prêmio sexual. Então você tem duas armas que você usa contra o homem. Resumindo, filha, agora não e aqui não. Faz o seguinte, você é boa, é bichona, você é virada no giraia. Pense numa mulher top, como diz o goiano, é você. Mas faz o seguinte, baixa a bola, finge que não é essa bichona toda. Quando você chegar em casa, levanta a moral desse homem que está morto e diz, meu bem, não entendi o culto, não entendi o que o pastor disse, o que você acha? Aí ele vira bichão na hora. Eu não concordo, não. Aí começa a desenrolar. Ó. Aí quanto mais ele sair de ser coadjuvante para se tornar protagonista, porque você está dando honra a ele, porque a linguagem dele não é amor, ele não precisa da sua sensibilidade. A linguagem dele, a gente vai ver no texto, é respeito, honra, reverência, admiração. Aí você ressuscita o
o cara que está morto. Como pode Paulo ser machista se ele disse não há homem, não há mulher, não há servo, não há escravo? Todos nós somos um em Cristo Jesus. Como que um cara que diz que não há homem nem mulher diante de Deus é machista? Um dia eu cheguei para a feminista, ela chegou para mim assim, toda empolgada, irmão. Nossa, como eu gosto dessas coisas. E disse, Paulo foi o primeiro machista da Bíblia e Jesus foi o primeiro feminista. Aí eu assim, ó, a minha cara disse, interessante, hein? Agora me ajuda a resolver essa conta. Ela disse, que conta? Jesus foi feminista? Foi. Lutou pelas mulheres, lá deu dignidade, deu visibilidade, ok. Então, ou Jesus não é quem você pensa que é, ou você não entendeu nada. Que eu fico com a segunda. Você acha que entendeu, mas não entendeu nada. Como um homem que é feminista ordena 12 pessoas ao ministério e não chama uma mulher? Nem dividiu a conta. Por que ele não ordenou 12 apóstolos e 12 apostilas? Por quê? Pergunta, por que, Anderson? Porque existe uma sabedoria além do que sua mente limitada, porque você decidiu que ela fosse, não alcançou. Você não gosta de fazer perguntas honestas. Porque você não faz perguntas honestas a Deus e ao texto, nem Deus nem o texto respondem você. Isso aqui é vivo, irmão. Isso aqui é Jesus, irmão. A gente acha que quando os camaradas chegaram dizendo essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda matá-la apedrejado. O que o Senhor disse? Aí um dia, irmão, eu ouvi o absurdo do pregador dizendo, olha, Jesus se agacha e começa a escrever na areia. Aí o pregador disse o seguinte, aleluia, você está vendo se o próprio Jesus dependeu do Espírito Santo, porque ele não sabia o que dizer. Você tem que esperar o Espírito Santo falar para você poder falar. Aí eu falei, rapaz, esse pregador aí também não está lendo a Bíblia não, viu? Irmão, eu acho que Jesus ficou tão zonzo assim, dizendo, meu Deus, que tolice. O que é que eu acho? Aí ele parou assim que deu uma vertigem. Deixa eu me agachar aqui para não passar mal, de raiva. E começou a escrever. Sabe por quê, irmão? O que está escrito em João 1? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito nele, com ele, e para ele são todas as coisas. Tudo que foi feito nele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a melhor resposta de Jesus nessa pergunta da mulher do adultério é, coisa linda, não eu só sei como responder o que você está perguntando, como o que Moisés escreveu sou eu. Eu sou o que Moisés escreveu, eu estava com Moisés escrevendo, eu estava na mente dele, nas emoções dele e na mão dele escrevendo o que você está lendo. Então me poupe. Era a melhor maneira de Jesus responder àquela situação.